Fala pessoal, você está no Física para Forte e eu sou o Matheus Forte. E agora eu vou resolver a prova da AFA 2019. Vou começar essa playlist. Bem, antes eu gostaria de dar alguns recados. O primeiro é que muito obrigado por todos que têm compartilhado e curtido o vídeo. E eu espero que vocês possam continuar dando essa força porque eu fico muito grato e o canal está crescendo cada vez mais. Vamos embora, isso aí, tá muito bom. A segunda é que além da resolução da prova da AFA, eu também vou fazer a da SpaceX. Eu vou intercalar, vou fazer um pouco da AFA e da SpaceX. Não vou fazer somente de uma prova, como eu vinha fazendo, somente a da Escola Naval. É claro que futuramente eu vou retornar com a Escola Naval também, mas agora eu vou dar um pouco mais de atenção para essas duas provas, já que não tem nenhum conteúdo ainda completo sobre essas duas. Ok, eu gostaria de começar aqui dizendo o seguinte, que para os que já me seguem aqui há mais tempo no canal, podem perceber que a minha forma de explicar os exercícios não é apenas chegar e resolver. Eu sempre tento detalhar o máximo possível. Por quê? Porque até mesmo quando eu assistia vídeo no YouTube para pesquisar, porque eu também estudo às vezes e eu vejo assim algum exercício, caramba, vou procurar no YouTube. E eu vejo lá o cara explicando na moral e tem alguma coisinha que ele deixou de comentar, que pode acontecer. E aí começa mais uma vez aquela maratona para procurar a explicação daquela coisinha. Então, eu sempre tento buscar e minimizar isso, porque de fato é impossível você em um vídeo só transmitir toda a informação e conhecimento, ser um aprendizado pleno, isso não existe. E é dessa forma que, tentando minimizar essa situação, que o vídeo acaba ficando extenso, né? Os vídeos aí de resolução tem 20, 15 minutos, acontece. Eu tenho certeza que se você for um pouco paciente e assistir até o final, sempre terá pelo menos uma informação, algo que você pode extrair de positivo, alguma informação nova. Bem, então chega de falatório e vamos embora começar a nossa resolução. A questão vai aparecer na sua tela, você faz a leitura e acompanha comigo aqui a resolução, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer antes de começarmos de fato a resolução é que eu gostaria de dar uma opinião. Eu acho que a prova da AFA ela é a prova mais difícil de se fazer, mais do que a da Escola Naval, a da SpaceX e a da EFOM. Então eu estou falando dessas 4 provas oficiais. IME e ITA são provas que estão acima, para você ser engenheiro ou da aeronáutica, o ITA, ou ser engenheiro do Exército, no caso o IME. Mas dessas 4 provas, eu acho a prova da AFA mais difícil de se fazer no momento. Por quê? Porque ela é a única prova que é resolvida em apenas um único dia. E você tem que resolver 5 matérias de uma vez só. Português, inglês, matemática, física e redação. No caso são 16 questões de cada. Mesmo sendo menos do que as outras, que tem 20, algumas acabam tendo mais matérias, como a da SpaceX, mas apenas sendo um dia só, isso dificulta muito. Então vocês vão notar, através dessas resoluções que eu vou fazer, que as questões em si, elas não são tão difíceis assim, a grande maioria, algumas são. Mas sempre lembre-se de que a prova da AFA você resolve em apenas um dia, em menos de 6 horas, que por sinal é bastante tempo, né? Bastante tempo assim no sentido de, caramba, você tem que ter muita resistência, mas também são muitas questões e muita matéria. Ou seja, sempre pensem nisso para vocês que estão treinando para a AFA, lembre-se de que somente conhecimento não é o suficiente, você tem que treinar agilidade, ter estratégia de resolver provas. Tudo isso vai levar em consideração na hora da prova para que você possa ter um bom resultado ou não. Para mais dicas como essa, vocês podem comentar aí, que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, para compartilhar um pouco das minhas experiências, né? Eu queria dizer outra coisa também. As questões da AFA de física, elas exigem muito da matemática. Em que quesito? Principalmente da geometria e também da trigonometria. Seno, cosseno, tangente e aquelas questões de você poder enxergar algumas semelhanças. Então isso é muito importante para você se ir bem nas provas de física da AFA. E é isso que nós vamos notar nessa resolução aqui. Então chega aí. Ó, vocês já viram o enunciado, mas eu vou repassar aqui rapidamente. Percebam que você tem duas esferas, 1 e 2, e elas estão subindo. No caso, elas vão sair juntas do vértice A e do vértice B e vão chegar juntas no vértice C. Mas a distância que elas percorrem não é a mesma. Uma vai percorrer o lado AC e o outro vai percorrer o outro lado de B para C. Então, se essas distâncias não são iguais, eu já vou chamar aqui de ΔS1 e ΔS2. Por que eu estou descrevendo isso? Para que a gente já possa ir arrumando a situação. Ele quer saber qual é a velocidade V1
em função de V0, que no caso deveria estar aqui, né? Agora está aqui. Ok. Mas o que nós temos aqui? Nós temos uma gravidade que vale G. Então essa gravidade eu vou botar ela mais ou menos aqui. Gravidade que vale G. Um detalhe, vocês podem notar que no enunciado não falou o valor dessa gravidade, mas eu destaquei aqui valendo 10. A verdade é que a prova da AFA, antes mesmo de começar as questões de física, ali tem uns dados que serão informações que você poderá usar nessa prova. Vem como, por exemplo, o valor de seno de 30, cosseno de 30, valores de algumas constantes. Veio também o valor da gravidade, que no caso é 10, por isso que eu destaquei ali. Ok. Perceba que esses movimentos que essas duas esferas vão fazer até chegar ao ponto C não é um movimento uniforme, ou seja, onde a velocidade não muda, mas é um movimento uniformemente variado. Além do mais, na verdade é um movimento retardado, porque a gravidade ela vai estar desacelerando essas duas esferas. Mas a primeira pergunta que eu faço a vocês, essa gravidade G é efetivamente ela responsável por desacelerar, respectivamente, a esfera 1 e a esfera 2? A resposta é não, porque essas esferas elas não estão subindo assim na vertical, elas estão subindo na diagonal, cada uma com um ângulo diferente, de 30 e outra de 60. Onde eu quero chegar com esse raciocínio? Perceba que a gravidade que vai ser responsável por desacelerar a bolinha 1 e a bolinha 2 será uma outra gravidade, e aí eu vou chamar de G1 e também aqui de G2. Tá, mas essa outra gravidade, ela é na verdade uma componente, ou seja, uma representação da gravidade de fato que existe, que é quanto? Essa aqui. Essa aqui existe, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu preciso achar essa representação, essa componente dessa gravidade aqui na direção paralela desse percurso e desse. O que eu estou falando aqui? De decomposição de vetores. E como é que a gente vai fazer isso nesse exercício aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou unir uma componente com a outra, e quando eu falo união, estou falando de soma de vetores, você não pode se esquecer disso. Somar um vetor é você unir a seta de um com a origem, que no caso é o rabinho, né, a parte traseira do outro, e você vai unindo. O nome disso é ter a linha poligonal. E aí quando você finalizar essa soma, você une o início dessa linha poligonal até o final. Ou seja, você vai unindo os vetores. E é isso que eu vou fazer. A união desse vetor G1, a soma desse vetor G1 com esse vetor G2 tem que dar o vetor resultante como sendo G. Pois a soma das componentes tem que dar o vetor inteiro, que é o vetor G, no caso, 10 metros por segundo ao quadrado. E é isso que vai ficar aqui. Ó. Ok, perceba o que eu fiz aqui no quadro. Eu juntei esse vetor G1 somando com esse G2. Então o G2 ele veio parar aqui. Ó. Então eu formei essa figura aqui. E a soma desse vetor com esse é o nosso vetor gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou ter que usar aqui um pouco de geometria e trigonometria. Qual é a geometria aqui na situação? Eu preciso descobrir o valor desse ângulo aqui, ou desse ângulo aqui embaixo. Bem, esse ângulo que está sendo formado entre o vetor G1 e G2 é o ângulo de 90 graus. Se você estivesse perguntando o porquê, basta você notar que esses vetores G1 e G2 eles são paralelos à distância AC e essa distância aqui BC, eles são paralelos. Porém, a distância AC e BC, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Logo, os vetores que são paralelos a essas distâncias respectivamente, também vão formar entre si um ângulo de 90 graus. Vai ficar assim, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse vetor G2 aqui, ó, e desloquei para cá, 90 graus. Vê como é que não é difícil? Ok, como é que eu vou descobrir agora esses ângulos aqui? Você pode fazer assim, ó. Faz um prolongamento aqui para baixo. Se aqui é 30 graus, e isso aqui é um triângulo, ó, isso aqui é um triângulo, ok? Aqui é 30 graus. Esse prolongamento que eu fiz aqui, nós chamamos de altura, porque ela vai bater aqui na base desse triângulo retângulo, formando um ângulo de 90 graus. Então, olha só, aqui é 90 graus e aqui é 30. Para esse triângulo que estou vendo aqui, ó, esse ângulo que está aqui em cima, todo ele vale quanto? 60, porque é o nosso suplemento para que forme 180 graus dentro do triângulo. Esse ângulo que está aqui é esse ângulozinho aqui. Ó. Então aqui vale
60. Se aqui vale 60, então aqui vale 30. É isso. Então agora eu posso usar a trigonometria para descobrir quanto é que vale G1 e G2 em função desse valor aqui, que é o nosso 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ficar seno de 30 é igual a 10, é igual a G1 sobre 10 metros. Então G1 vai ser igual a 10 vezes meio. Vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. E agora aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então o que? Cosseno de 30 é igual a G2 sobre 10. Então G2 vai dar o quê? 5 vezes raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu tenho esses valores aqui da gravidade. E o que eu tenho que entender aqui agora? Eu preciso usar uma equação que descreva o movimento desses dois objetos. Como ele é um movimento retardado, eu vou usar aqui a equação. Uma equação que tenha velocidade, gravidade e distância. A equação do espaço pelo tempo. E ela vai ficar assim. No caso, vou fazer para esse aqui. Vai ser ΔS1 é igual a V1 vezes T menos, por que menos? Porque é um movimento retardado. G1 vezes T ao quadrado sobre 2. E aqui embaixo, ΔS2 é igual a V0 vezes T menos G2 sobre 2 vezes T ao quadrado. Como na resposta final da prova, nas opções, você não tem essa variável G, você tem que se desfazer dela. Aliás, não tem G1 e nem G2, né? E também você não tem ΔS1 e nem ΔS2. A gente tem que dar um jeito de se desfazer. Eu já achei aqui valores para G1 e G2. Eu preciso achar uma relação entre essa distância ΔS1 e ΔS2. Mais uma vez, eu vou ter que usar a trigonometria. Percebam esse triângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo. Ok? Esse lado vale ΔS2. Esse lado aqui vale ΔS1, que são as distâncias percorridas por cada uma dessas esferas. Então aqui, usando esse ângulo de 30 graus, o que eu posso fazer? Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então ficaria assim, ó. Vou botar aqui em cima. Vai ficar tangente de 30 é igual a ΔS2 sobre ΔS1. Logo, quanto é que vale ΔS2? ΔS2 vai ser ΔS1 vezes raiz de 3 sobre 3, que é o nosso tangente de 30, ok? Então, aqui eu já vou substituir pelo quanto? Isso aqui, ó. Isso aqui é ΔS1 raiz de 3 sobre 3. E aqui também eu posso substituir. Quanto é que vale G1? G1 vale 5. Então isso aqui vai ficar 5 sobre 2. E G2 vale quanto? 5 vezes raiz de 3. Então vai ficar 5 vezes raiz de 3 sobre 2. E para finalizar a nossa questão, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos aqui fazer usar a manipulação algébrica para que a gente no final tenha a resposta para o exercício que é que a gente acha. Como é que eu vou fazer isso? Se eu quero sumir com esse ΔS1 aqui, eu vou igualar esse ΔS1 que está... Tá vendo esse ΔS1 que está aqui? Esse ΔS1, ele vale exatamente quanto? Ele vale isso aqui, ó. ΔS1 é toda essa equação. Então, toda essa equação, ela vai entrar aonde? Exatamente aqui. Consegue entender o que eu estou falando? Então, é isso que eu vou fazer. Só que eu vou ter que apagar aqui. Não, eu vou escrever aqui embaixo mesmo. Vai ficar assim, ó. V1 vezes T, 5 sobre 2, T ao quadrado. Isso tudo multiplicado por raiz de 3 sobre 3, igual V0 T menos 5 sobre 2, raiz de 3, vezes raiz de 3, aliás, vezes T ao quadrado. Tá, como é que a gente vai arrumar isso aqui? Vamos lá. O que eu vou fazer? Tá vendo esse raiz de 3 sobre 3?
eu vou passar ele para o outro lado. Mas antes de passar, eu vou fazer uma pequena modificação. Raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Se você estivesse em casa se perguntando, ué, por quê? Como é que você sabe disso? É simples. Basta você pegar o raiz de 3 sobre 3 e multiplicar em cima e embaixo, ou seja, no numerador e no denominador, por raiz de 3. Você vai estar meio que fazendo o processo inverso da racionalização, então vai ficar exatamente assim. Por que eu fiz isso? Para ficar um pouco mais fácil. Agora, essa fração 1 sobre raiz de 3 que está aqui multiplicando, eu vou passar para cá. Ok? Então vai ficar a raiz de 3 multiplicando todo esse trecho aqui. Só vou apagar aqui para poder ter espaço. Ok, eu acabei reescrevendo aqui mesmo. Percebam que a raiz de 3 ficou aqui agora. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a raiz de 3 aqui dentro, vai fazer a distributiva. Não tem como fugir disso. Então vai ficar V1t menos 5 sobre 2t ao quadrado é igual a V0 raiz de 3 vezes t, ok? Porque esse raiz vem para cá, menos raiz de 3 com raiz de 3 vai dar 3. Então vai ficar 5 vezes 3 sobre 2, t ao quadrado. E agora, o que eu faço? Pego esse trecho aqui, ó, esse termo que está aqui, e passo para cá. Ou melhor, nem precisa, aliás, ele quer saber o V1, né? Então, na verdade, eu vou pegar esse aqui e eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. V1 vezes t é igual a... Deixa eu botar o raiz de 3 na frente. Raiz de 3 V0 vezes t menos 5 vezes 3 sobre 2 t ao quadrado. Esse aqui vai para lá, vai ficar mais 5 sobre 2 t ao quadrado. E agora, o que eu faço aqui? Subtraio. É só subtrair. Percebam que aqui tem um 3 e aqui tem um número 1, mas todo o resto é o mesmo número, entende? Resumindo, é só você fazer uma subtração. No caso, esse com esse, vai ficar 5 vezes 2 sobre 2. Então, essa operação aqui, ó, daria exatamente isso aqui, ó, 5 vezes 2 sobre 2, t ao quadrado. Esse 2 sobre 2 você vai dividir. Então, vai ficar 5 vezes t ao quadrado. E agora, para acabar a questão, percebam que tem a letra t em cada um dos termos. Então, você pode dividir. No caso, a gente fala cortar, né? Então, você vai sumir com uma letra t de cada um dos termos. Então, aqui vai sumir esse t, aqui vai sumir esse t, e aqui vai ficar apenas um t, porque tinha 2. Então, essa é a resposta. V1 é igual a raiz de 3 vezes V0 menos 5t. No caso, a letra A. E aí, o que vocês acharam? Tranquila a questão? Eu achei uma questão mais ou menos. Talvez a dificuldade esteja na álgebra, né? Você pode pensar que está errado, a alfa tem muito disso. Caramba, acho que eu estou errando, Eu digo, dá uma dica. Tem que ir até o final, cara. Que senão você vai ficar nessa de achar que está errando e vai indo para o caminho certo. E aí perde tempo. O tempo que é tão crucial nessa prova. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desse início, dessas observações. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, é isso aí. Valeu, pessoal!